Olá, olá, vocês estão tudo bem? Sou o professor Felipe Aragão e hoje nós vamos falar sobre a arte egípcia, tá bom? Gente, só para uma questão de introdução, vamos falar sobre o território, tá? A característica do Egito, né? Ele presenciava ali no Rio Nilo, em torno do Rio Nilo, certo? Também nós vamos falar sobre arquitetura. A arquitetura lá no Egito, ela era muito bem. Então temos a Esfinge de Gizé, mais conhecida como Esfinge, simplesmente. Símbolo da realeza ali. Então, feita pelo faraó Khafre. E a face dela, né, nada mais é que a representação do próprio faraó da época. Então tinha essa característica aí, as esfinges aí, que era tipo um guardião ali do território aí do Nilo, território do Egito. Nós temos também em arquitetura nós temos as pirâmides, que são esses templos, esses lugares, né, que tinham guardavam o poder, né? Era uma representação do poder faraônico, né, da época, né? Pode ver que ela tem essa característica de afunilamento, representando o faraó. Ah, interessante que o as portas dessas pirâmides elas eram sempre apontadas para a estrela polar. Baseado nisso, nós temos as tumbas também. As tumbas elas são túmulos chamados de casas da eternidade. E aí nós temos aí, olha só, um exemplo que eu trouxe para vocês é da tumba do faraó Tut. Gente, é uma característica muito incrível essas obras, os detalhes em dourado, de ouro, né? E com as pinturas em azul, representando a realeza do faraó. Então as tumbas geralmente eram algo bem simples, ao longo ali ficavam ao longo do Rio Nilo, mas com o tempo eles começaram a guardar, criar pirâmides para guardar essas tumbas, né? Lindas e maravilhosas, certo? E é claro que essas tumbas mais trabalhadas eram dos faraós, né? Dos sacerdotes, etc. E baseado nisso nós tínhamos a escrita, que era chamada de hieróglifos, né? Que significava hieros, que vem de sagrado, e grifen de gravar, ou seja, a escrita sagrada, de gravar a escrita sagrada. E nós podemos ver aqui nessa imagem uma escrita hieróglifa na parede de uma pirâmide, e ela está em baixo relevo, tá? Então ela tinha essas características também. E aí mas também, logo em seguida, nós falando em escrita, surge o papiro, que era uma planta que era bem que crescia em abundância ali no Egito, pelas margens do Rio Nilo, e através do caule e as folhas dessa planta, eles teciam ela, e aí virava esse papel, né? Papel uma coloração bem marronzada, né? E aqui nós temos então nós temos aqui a representação da escrita deles, os hieróglifos representes, e nós temos também algumas pinturas. Olha, vocês conseguem observar ali o faraó, né, sentado, com uma espécie de calça branca, né? Alguns desenhos de alguns leões, reis, deuses e etc, né? E a gente vai falar sobre a característica dessas pinturas também. E aí, baseado nisso, no papiro, e nas paredes, etc, né? Nós temos a pintura, e é algo importante a gente ressaltar a pintura, porque os deuses geralmente eram retratados com essas cores bem coloridas mesmo, tá? O azul, o vermelho, o dourado sempre eram vistos. E os deuses, podem perceber, eles eram desenhados grandes, maiores, e aí, inclusive, nós assistimos um filme, né, Deuses do Egito, e a gente viu que a representação no filme eles ficaram bem gigantes, né? Uma característica bacana, marcante dos egípcios era para desenhar as pessoas de acordo com o peso da alma, em vez de desenhar como os gregos, né? Através da proporção. Não, eles desenhavam através do
peso da alma desses personagens. Faraós eram desenhados grandes, deuses, né? Enquanto os demais povos eram desenhados, os mortais, né? Assim dizendo, eram desenhados de maneira bem mais baixinhas, né? E aí nós temos aí um exemplo aí de, olha, você pode observar aí nessa obra, tem um falcão, ele está desenhado bem maior que praticamente uma vaca, né? Porque o falcão tinha um peso maior e uma importância maior do que a vaca lá no egípcio, né? É o gato desenhado bem maior que uma vaca também, né? E assim vai. Eles não obedeciam uma proporção, eles obedeciam outra lei. Baseado nisso, nós temos também na pintura, nós temos a representação da coloração. E os homens eram pintados de vermelho tijolo, não importa sendo Deus ou sendo mortal, os homens eram representados pelo vermelho tijolo, e a mulher é representada pelo amarelo ocre. E aí a gente consegue observar. A única diferença é que os deuses, os detalhes dele, né, da silhueta e os detalhes de expressões, eram desenhados em azul, mostrando que eles tinham um grau de importância diferente, enquanto dos mortais eram desenhados em preto, tá? E aí nós tínhamos essa diferença. Ah, eles não pintavam de acordo com a cor da pessoa, tá? Isso é um ponto para a gente deixar bem claro. Eles pintavam de acordo com o gênero dela. Ah, ele é um homem, então ele vai pintar de vermelho tijolo. Ah, é uma mulher, então amarelo ocre. E sempre obedecendo essa lei da frontalidade que a gente viu em sala de aula, tá bom? Então, gente, meus caros alunos do sexto ano, obrigado por ter assistido aí. E nos vemos em sala de aula. Deus abençoe a todos vocês e tchau, tchau.